Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo e na aula de hoje nós falaremos sobre os advérbios. Mas antes, não se esqueça de clicar no sininho das notificações, de se inscrever no nosso canal e de já deixar o seu like. Vamos para a nossa aula agora. Galera, o primeiro aspecto importante em relação aos advérbios é partirmos de sua definição. Três elementos são fundamentais para a definição do advérbio. Primeiro, que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Isso significa que ele não se flexiona. Segundo, que o advérbio ele se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. E terceiro, o advérbio ele atribui a esses termos uma circunstância. Ao se referir a um desses três termos, ele circunstancializa a presença desses elementos dentro da oração. Mas Jairo, o que é circunstância? Me explique isso de um ponto de vista linguístico. Muito simples. Quando nós falamos em circunstância, nós estamos falando de uma ideia acessória que particulariza, que detalha, que contextualiza a ocorrência de uma ação verbal ou a referência a alguma palavra quanto a tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, ou seja, a circunstância ela traz uma particularidade em relação à ocorrência de uma ação, indicando o local em que ela ocorreu, o modo, a intensidade, o momento em que ela ocorreu. Galera, a nomenclatura gramatical brasileira, que é uma lei que define os aspectos gramaticais da nossa língua, inclusive está essa capa bonita aqui, ó, do meu lado, ela define que os advérbios eles podem expressar as seguintes circunstâncias. Primeiro, circunstância de afirmação, ou seja, advérbios de afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente. Advérbios de dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez. Advérbios de intensidade. Bastante, bem, demais, mais, menos, pouco, muito, quanto, quão, quase, tanto, tão. Advérbios de lugar, abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, onde, perto. Advérbios de modo, assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior. E quase todos os terminados em mente, fielmente, levemente. Advérbios de negação, como é o caso do não. E advérbios de tempo. Agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora, sempre e tarde. E galera, para fechar o nosso raciocínio, vamos dar uma olhadinha em relação à questão das referências do advérbio. Lembra que lá no início da nossa conversa eu disse a vocês que os advérbios se referem ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio? Pois bem, peguemos como exemplo o advérbio de intensidade muito. Se eu digo a vocês que os atletas correram muito, observem que esse muito, advérbio de intensidade, se refere à ação de correr. Esse advérbio intensifica a ação de correr, intensifica o verbo correr. Por outro lado, se eu digo a vocês que Ana é muito estudiosa, em Ana é muito estudiosa, esse muito advérbio de intensidade, ele intensifica a característica estudiosa, ou seja, intensifica o adjetivo estudiosa. E se eu digo a vocês que o time jogou muito bem, nós temos o bem, advérbio de modo, indica o modo como o time jogou, e nós temos o muito, que intensifica o bem, que intensifica o advérbio de modo bem. Com esses três exemplos, nós percebemos que o advérbio ele se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. E aqui uma dica importante. Os demais advérbios, eles se referem apenas ao verbo. Advérbio de tempo, de modo, de negação, de afirmação, se referem ao verbo. Apenas os advérbios de intensidade, como é o caso do muito,
têm a capacidade de se referirem, além do verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Então vamos fechar nosso raciocínio? Advérbio: invariável, não se flexiona, apresenta uma circunstância, uma ideia acessória que contextualiza, particulariza, detalha a ação verbal e se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, ok? Galera, espero que tenham gostado dessa aula. Se sim, sigam nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixe suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões de temas. Não deixe de dar uma olhada nos links da descrição e no mais, até nosso próximo encontro. Um abraço!